Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui. Bom, a gente já está aqui recebendo nossos próximos participantes, né, do último painel de debate, que a gente vai tratar aí o pós-pandemia, né, ciência e tecnologia. Como eu tinha falado, é uma agenda também que faz parte dos debates da SBPC. Lembrando que às 3 horas a retomada da agenda nacional e justamente quando a gente encerra aqui os nossos trabalhos, o FBE presente na nossa luta em defesa da ciência, né? Aqui agora, nesse segundo momento, nós vamos receber o professor Anderson Gomes, que é do Programa de Pós-Graduação em Física, daqui da UFPE. Depois a gente vai ter a participação da professora Tatiane Menezes, que é do Programa de Pós-Graduação em Economia da Saúde, e depois o professor José Augusto Suruagi, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação. Essa semana a gente teve uma chamada de emergência, né? Acho que foi a professora Edivânia que comentou, tudo é muito rápido, é uma velocidade impressionante, a gente mal tem tempo de passar para os colegas os editais que se abrem, mas é interessante também saber que a universidade está pronto, disponível para atender essas chamadas. Então, essa semana, a FACEP e a SUDENE fizeram uma chamada para os colegas submeterem projetos para a retomada da economia, né, já pensando na perspectiva do pós-pandemia. E também, novamente, a gente respondeu com um ótimo número, chegamos a quase 60 projetos enviados num período menor que 24 horas, quase 12 horas, e aí esses projetos eles foram apresentados e aí a gente está aguardando maiores novidades, né? Mas a gente sabe que essa resposta da universidade prontamente, essa demanda, ela é fundamental para mostrar o nosso compromisso com a ciência. Então, eu queria já agradecer a presença dos colegas aqui, queria passar a palavra ao professor Anderson Gomes, que está aqui com a gente, para proferir aí 20 minutos de fala dentro da marcha virtual em defesa da ciência, nesse dia de hoje. A professora Tatiane chegou aí. Prazer, professora, obrigada por ter vindo. Anderson, já agradecendo a você pela disponibilidade, passo a palavra para você. Ok, Carol, boa tarde a você, boa tarde a todos e todas que estão aí participando conosco. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, eu tenho uma apresentação, eu vou seguir uma apresentação, está aqui, deixa eu ver se eu consigo, não sei se vocês já estão vendo minha tela. Ainda não. Deixa eu compartilhar então aqui no sistema. Deve ter um lugarzinho aqui que diz compartilhar link, iniciar a gravação, compartilhar a tela, achei. Compartilhar tela. Acho que ainda falta botar iniciar compartilhamento. Agora foi? Acho que foi, agora foi sim. Muito bem. Eu, agradecendo mais uma vez, Carol, eu queria dizer que esse tema ele já está sendo tratado em diversos fóruns, né? E além do que eu vou falar aqui, certamente vai ser complementado com visões diferentes pela Tatiana e pelo Augusto, pelo Suruagi, como a gente conhece. Os desafios da ciência e tecnologia, na realidade, eles são desafios para os cientistas, que são as pessoas. Sem as pessoas, nada disso acontece. Então, em toda a minha fala, fica na cabeça de todo mundo que as pessoas estão sempre por trás dos teclados, por trás dos microfones, por trás dos equipamentos, das máscaras, seja o que for. E, naturalmente, isso impacta a pesquisa diretamente, o desenvolvimento tecnológico, impacta também a inovação. A gente está cuidando da ciência como a base desse tripé e, ainda abaixo, sustentando tudo isso, tem a educação, onde todos nós nos inserimos também. Mas antes do depois, né, que está aqui, a gente também tem o agora. Então, antes de ir para o pós, eu gostaria de ir um pouquinho
que está acontecendo, quais são os desafios que estamos passando agora durante a pandemia, onde alguém disse que está se falando mais em ciência do que em futebol e mais em cientista do que em jogadores. Isso já dá uma ideia de como a coisa está mudando. O cientista nunca foi tão bem tratado. Entre as várias coisas que a gente lê, eu gostei desse artigo. Esse é um artigo do New York Times, apesar da data ser uma das datas 1º de abril que a gente brinca muito com ela. Eu queria destacar desse artigo que ele diz como é que o Covid-19 está mudando, como é que a gente faz a ciência conjuntamente. Tem alguns destaques desse artigo que eu achei interessantes. Um deles é enquanto que os políticos e, pela própria necessidade, as fronteiras geográficas são fechadas, os cientistas colaboram. Não tem fronteira para a ciência. A gente também... Muitos dos paradigmas de publicação estão sendo deixados de lado. As publicações estão acontecendo cerca de uma publicação a cada 3 horas, desde do final de dezembro ou do início de dezembro. E a gente sabe que nessas publicações existe o perigo de ter publicações que precisam ser corrigidas, e a gente tem que estar preparado para isso. Mas existe um monte de coisa, inclusive aquelas coisas de agradecer, dar crédito a quem está fazendo o quê, isso está sendo deixado de lado. Os testes clínicos que estão acontecendo de maneira global, com cientista, não falam em nacionalidade, eles trocam experiências, trocam informações. Esse artigo lembra também que outras epidemias já aconteceram, próximos de pandemias, como a ebola, como a malária, como outros, principalmente em espaço geográfico maior, não tão amplo como aqui, como que nós estamos vivendo agora com a doença do Covid-19. Uma diferença muito grande é que isso aconteceu, por exemplo, em lugares como a África e em vários outros lugares. Essa não. Essa está em casa no duplo sentido, no sentido de cada um dos nossos países, cidade, região, mas também dentro de casa mesmo. Isso faz uma diferença. Talvez esse artigo destaca ainda algo que pode ter sido parecido, foi quando o surto da AIDS começou, nos anos 90, mas a gente não tinha o sistema nem a taxa de informação para toda a humanidade como a gente tem hoje. Então, uma das conclusões que a gente tira é que não está havendo, de fato, uma competição e está havendo, sim, uma colaboração, e a gente vai destacar que isso aqui vem na esteira do que vai ficar para depois. A gente sabe que, infelizmente, tem muita desinformação, e aí é onde a ciência é importante para informar corretamente com os fatos e não com as notícias falsas. Sabe, uma outra coisa que aconteceu e vai fazer já um ano, vai estar próximo de um ano, e talvez nós vamos para mais do que um ano, sem conferências, aquelas viagens nacionais, ou mesmo próximas aqui, regionais, internacionais, mas as conferências elas estão acontecendo. As conferências estão acontecendo online, e a pergunta é, será que elas vão ficar? Tem uma conferência na minha área que chama Optical Fiber Conference, onde se discute tudo sobre fibras ópticas, e graças às fibras ópticas que estão instaladas no mundo todo, a gente tem internet de alta velocidade chegando nas nossas casas. Essa é uma conferência anual, normalmente com 2, 3 mil participantes, com muita gente, e essa conferência aconteceu em fevereiro, eu acho. Ela foi virtual, cerca de 700 trabalhos foram apresentados virtualmente, inclusive com equipamentos sendo mostrados, né, aquelas feiras, tudo virtual. Então, isso é algo que está acontecendo, só que está acontecendo a gente correndo atrás do prejuízo. E o apoio financeiro? Hoje, naturalmente, o foco é no SARS-CoV-2, onde tudo que é dinheiro, as pesquisas praticamente pararam. Os outros temas, eles estão aí, a continuidade, ela vai ter que ser retomada, mas eles estão praticamente parados. O Financial Times, ele publicou um artigo como a gente pode cuidar do apoio financeiro para a ciência depois assim que essa crise acabar. E esse artigo ele lembra que em 2004 teve o tsunami, em dezembro de 2004, com mais de 200 mil vítimas, e só depois desse tsunami foi que apareceu dinheiro para
criar um sistema de alarme que já havia sido solicitado muitas vezes por cientistas. Então, certamente, uma das coisas que vai ficar, e a gente espera que ela fique como uma lição, mas uma lição não só no discurso. Esse artigo ele tem uma coisa interessante, que é uma carta em resposta ao artigo, e o título é assim: os bons discursos, né, os discursos espetaculares, não servem de nada se o dinheiro for esquecido. Portanto, a gente vai precisar de repensar e utilizar bem o dinheiro que nós vamos ter que ter disponibilizados daqui para frente. Muito bem. Aí nós chegamos nas pessoas, os estudantes, PIBIC, eu coloquei o PIBIC aí, está de cara para lembrar que o CNPq está querendo mudar a regra e a gente está brigando contra isso, todo mundo, educação e ciência, mas tem o PIBIC, tem o PIBID, tem o PIBIT e os futuros mestres e doutores. E no Brasil a gente sabe a guerra que está acontecendo nos últimos anos, onde os nossos desgovernantes, principalmente os que cuidam da educação, eles não veem, eles não entendem nada de educação para fazer o que estão fazendo aí. Então, nós estamos brigando o tempo todo contra isso, e é importante que toda a comunidade acompanhe e participe dessa luta. A minha visão ela é um conjunto de palavras colocadas de várias, talvez resumindo aí o que a gente já lê em vários lugares. Não há um desenvolvimento socioeconômico sustentável em qualquer país sem um sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação capaz de formar competências alinhada com a sociedade do conhecimento. Veja, e eu coloquei de lado o da aprendizagem. A gente está cada vez mais percebendo que a gente está numa sociedade da aprendizagem e agora a gente está aprendendo como tratar essa pandemia. Não chegamos lá ainda, mas está o mundo todo trabalhando. Então, nós, no Brasil aqui do século XXI, essa demanda, na minha opinião, ela é principalmente na pesquisa e desenvolvimento, é a partir da pós-graduação brasileira que ela vai acontecer. E a inovação vai para a indústria também a partir da pós-graduação brasileira. 95% da nossa pesquisa, a boa pesquisa e aquela que as pessoas ainda não entendem porque ela vai demorar a dar resultado, a ter aplicação, ela é feita na pós-graduação brasileira. Agora vamos para os desafios dessa pós-pandemia para a ciência e tecnologia, para os cientistas, para a pesquisa científica e para o desenvolvimento tecnológico. Para fazer essa conclusão, estou caminhando para os meus 5 minutos finais, eu adaptei um texto que foi divulgado a partir de uma live que o Silvio Meira, bastante conhecido do César, e uma pessoa chamada Divesh Makan, da Iconic, eles fizeram uma live sobre exatamente o mundo pós-pandemia, e eu pedi autorização a Silvio e usei isso, está aí o original nesse endereço de Twitter, e vocês vão ver que alguns dos textos são exatamente os mesmos textos que eles usaram. Mas a gente vai precisar de ter plataformas digitais competentes. A gente hoje está fazendo muito arrumadinho, muita gambiarra, mas precisamos de plataformas digitais competentes, sérias, profissionais para cientistas e para a ciência. Nós vamos ter que, de fato, agora entender e começar a usar os portais da divulgação científica, onde vão ficar os artigos, o Open Access, essa questão do custo dele vai ter que ser tratada. Isso é sem volta. Isso é sem volta. A educação online, a famosa educação à distância, ela vai ter que ser profissional e de qualidade global. E tudo que a gente ouve falar das mais práticas na educação online, na EAD, ela vai ter que ser tratada muito bem e vai precisar de ter gente pensando nisso com muito carinho. A ciência, ela era, por si só, global. Ela é algo que está lá no mundo todo. Isso vai ser mais ainda globalizado. É a internacionalização que a gente já está cuidando por muitas razões. Mas agora a razão ela é mais crítica, mais aguda. Esse texto, onde tiver com o número, é o texto que está lá naquela conversa lá do Silvio com o Divesh. Não existe setor da economia, aí eu coloquei, o que tiver entre parênteses coloridos são minhas inserções, minhas modificações, adaptações. No setor da economia, no caso nosso da ciência, o tamanho de pesquisa
que possa dizer eu não tenho necessidade de investir no digital. Quem pensar assim não tem futuro. Hábitos de viajar mudarão radicalmente. Já faz mais de 6 meses que ninguém viaja. Redução absurda das viagens de negócios. No nosso caso, a gente está tratando de conferências online. Isso, mais da metade, ou 80% das conferências, vão passar a ser somente online. O modo de viver, de se relacionar, de trabalhar, no nosso caso, de pesquisar, vai mudar, tanto que nós dividiremos a história antes e depois do corona. Por exemplo, a pesquisa científica, os laboratórios hoje estão parados, mas a pesquisa científica, experimental, teórica, computacional, ela vai se tornar cada vez mais disciplinar, multidisciplinar. Os laboratórios vão ser cada vez mais multiusuários. Nós vamos precisar otimizar recursos. Nós vamos precisar exatamente de fazer o que estamos fazendo hoje, especificamente para a Covid-19, para essa doença, para o vírus, para encontrá-lo, para tratá-lo. Nós vamos precisar de fazer isso em todas as áreas. Essa crise ela traz uma oportunidade de uma grande revolução no sistema de educação e saúde, naturalmente da ciência, usando o online para atender, informar a população. Nós vamos precisar de um WhatsApp da ciência, nós vamos precisar de um Facebook do cientista. Não vejam os senhores governantes e investidores, quem está cuidando da gestão do dinheiro, essa crise como um momento de cortar custos, que é o que acontece. Nós precisamos investir em novas áreas, novas tecnologias, com base na ciência. Vai ter muita oportunidade, não só para a empresa, mas para instituições de ensino e pesquisa, e aquelas que agirem mais rápido vai conseguir viver esse novo normal de uma maneira diferente. A gente vai poder resolver problemas que não existem, é o que está acontecendo hoje, problema desconhecido, mas que requerem exatamente o que nós fazemos, a ciência. E esse item, ponto 17, é interessante, em várias conversas ele aparece. Apareceu, inclusive, hoje de manhã, na live da Academia Pernambucana de Ciências, quando a Tânia Bacelar falou sobre o POS, é que o setor agrícola brasileiro, a nossa agricultura, ela tem uma oportunidade de ouro. Ela precisa investir cada vez mais na ciência, na tecnologia, na digitalização e na qualificação dos profissionais e gestores. Na multidisciplinaridade, hoje de manhã também, o Jones Albuquerque, do IRRD, ele falou como ele, junto com matemáticos, junto com várias outras áreas, fazer todo aquele trabalho que ele está fazendo hoje. Então, gente, é isso, essa é a minha opinião, é multidisciplinaridade, é colaboração, e o nosso velho amigo Einstein uma vez disse que a gente não pode resolver os nossos problemas com o mesmo pensamento com os quais eles foram criados. Precisamos ser inovadores. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Anderson, pela fala. De fato, é bem desafiadora, né? Eu também acredito muito que vai haver uma revolução na nossa agricultura, mas na direção de ser sustentável, da sustentabilidade, né? Acho que a palavra inovação e sustentabilidade tem que andar juntas, né? Exatamente. Eu lembro que a nossa agricultura ela é como é hoje graças à Embrapa. E a Embrapa foi um centro de pesquisa criado há muitos anos atrás e nós devemos a ela a nossa agricultura hoje. Então, nós vamos ter que dar o próximo passo. E eu lembro que, para a ciência e tecnologia, ou mais para a tecnologia e inovação, existe algo chamado Embrapi, que foi criado pelo governo federal tentando seguir esse rumo. Mas ele ainda tem um longo caminho, e aí está mais uma oportunidade. Com certeza. Muito obrigada, professor Anderson. Eu queria agora passar a palavra para a professora Tatiane Menezes, do programa de pós-graduação de Economia e de Economia da Saúde. Então, Tatiane, primeiro, agradecer imensamente por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente. E aí, fique à vontade para a sua fala. Eu queria, antes de tudo, né, parabenizar o professor Alfredo e a professora Carol, né, pela essa importante, né, iniciativa, né, de fazer a UFPE presente na Marcha Virtual da Ciência pelo Brasil. Né, os trabalhos e as salas muito interessantes, muito ricas. Então, eu gostaria de frisar, né,
esse reconhecimento pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo à frente da UFPE em tão pouco tempo, mas muito eficiente. Bom, foi sugerido que eu falasse sobre os desafios da ciência e tecnologia pós-pandemia, dando uma ênfase para a questão do Estado de Pernambuco e a economia do Estado de Pernambuco. Eu não preparei nenhum slide, porém... Alô, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Senhora, acho que o professor, a gente está vendo sua tela, professor Anderson. Talvez tenha que desligar aí o compartilhamento. Bom, então vou dar continuidade. Não, eu não preparei nenhum slide, né? Só algumas coisas para pontuar essas ideias, né? Nós vivemos atualmente numa crise sem parar. Só um pouquinho, Tati, desculpa. Professor Anderson, sua tela ela tá sendo compartilhada com a gente. Acho que tem que desligar. Encerrar sua tela. Professor? Tá joia, tá bom. Tá joia. Desculpa, Tati, pode continuar, desculpa. Vou sair, acabei de perguntar. Alô? Posso continuar? Pode continuar, sim, desculpe, pode continuar. Tá certo. Bom, vivemos, né, atualmente uma crise sem paralelo na história recente, né, como eu estava dizendo. As pessoas, às vezes, fazem alusão à crise de 2008, né, que foi uma crise do sistema financeiro, mas essa não é nem de longe comparável com o que enfrentamos hoje, né? Naquela época, nós tivemos um choque de demanda e nós, economistas, conhecemos como lidar com esse problema. Algo também, do ponto de vista sanitário, de forma muito forte, aconteceu entre 2013 e 2016, com o ebola, né? Embora essa doença fosse muito mais letal, né, do que a atual, as autoridades sanitárias sabiam como conter a disseminação. Porém, no início dos anos 2000, fomos surpreendidos com a notícia que a ausência de vacinas contra o Covid-19 tende a desenvolver um crescimento exponencial no número de casos. Dessa forma, seriam necessárias ações não farmacológicas com a finalidade de reduzir a transmissão e desacelerar a dispersão da doença. Diante desse fato, muitos países decretaram um isolamento social parcial e outros, né, o lockdown, exatamente, no seu estrito sentido. Simultaneamente, né, a isso, né, a essa situação, foi dado um choque negativo de demanda e oferta, né, que se espalhou por todo o mundo, atingindo em cheio as principais potências. Você teve grandes eventos sendo cancelados, né? A NBA, as Olimpíadas de Tóquio foi cancelada, né? Os campeonatos de futebol pelo mundo afora, as ligas europeias, todos os países europeus tiveram suas ligas interrompidas, hotéis e restaurantes impedidos de funcionar, fortes restrições foram impostas ao setor de transporte. Grandes empresas internacionais, como, por exemplo, a McDonald's, fecharam lojas, né? A Volkswagen e a Ferrari suspenderam a produção na Europa. As pessoas estão com medo de adoecer, estão com medo de morrer e não estão consumindo. Isso gera um problema muito sério na economia e instala instantaneamente uma crise, de modo que essa crise sanitária torna-se uma crise econômica sem precedentes. E as autoridades públicas não têm o que fazer a não ser tentar um enfrentamento.
Num cenário otimista, né, supondo que a economia mundial se normalize até o final de maio, projeta-se uma redução do PIB dos países em torno de 3,5% a 6%, sendo a previsão de retração do PIB americano e chinês em torno de 4,5% a 4%, respectivamente. Não é possível desconsiderar que o mundo não já vive uma forte recessão econômica, independente do que façamos aqui no Brasil. Então, independente de qualquer política, se a gente vai ter lockdown, se não vai, se as pessoas... O mundo já está em crise e isso vai nos afetar diretamente. Então, só nos resta, né, um caminho, que é investir em ciência e tecnologia para encontrarmos tratamentos e vacinas contra a doença e traçarmos estratégias inteligentes para evitar o colapso do SUS, nosso SUS, preservar vidas e planejar a volta à normalidade, pois o objetivo do gestor público deve ser maximizar o bem-estar da população. Bom, então, o que sabemos, né? Diante dessa situação, diante desse contexto, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que um dia o mundo vai voltar a crescer, pode ser daqui a 1 ano, 2, 3, mas um dia volta a crescer. E precisamos estar preparados para quando isso acontecer. E outra coisa que também sabemos é que as crises são fontes de oportunidades e precisamos aproveitá-las. O que pode ser feito nesse sentido? Precisamos pensar em estratégias de curto prazo e estratégia de médio e longo prazo. Como estratégia de curto prazo, é fundamental evitar o empobrecimento da população e manter a renda mínima para todos os trabalhadores. Nesse sentido, o auxílio emergencial deve ser mantido, né, até que haja uma retomada vigorosa do crescimento econômico. E políticas de preservação do emprego, como ocorre, de certa forma, no Estado, onde 50% dos salários são pagos pelo governo, né, uma vez que haja um compromisso da empresa de não demitir. Então, esse crescimento da população é fundamental para que não haja uma redução muito maior do que já se observa do bem-estar. É importante identificar os setores mais importantes para a economia pernambucana, mensurar suas perdas e traçar estratégias e protocolos de retomada das atividades. Por exemplo, né, um setor muito forte no nosso estado é o de entretenimento. É fundamental se ter uma estratégia de contingenciamento para abertura de bares e restaurantes. As pessoas precisam se sentir seguras para retomar essas atividades, né? Não estou dizendo que isso tem que acontecer agora, mas hoje a gente precisa preparar a estratégia para quando o momento da abertura chegar, a gente está pronto para que isto ocorra de uma forma organizada, né? Então, a gente pode e deve aprender com a Itália, que está fazendo isso agora, com a Alemanha e com os outros países que já iniciaram essa estratégia de abertura. E ter um plano, né, bem estruturado para, no momento em que houver a necessidade de abrir, onde os cientistas perceberem que já é possível abrir, voltar à normalidade, se ter uma estratégia montada. Capacitar, né, esses setores para se tornarem deliveries. O consumidor alterou seu comportamento
completamente, né? Buscando adquirir produtos e serviços online. E o que a gente percebe é que muitas empresas, hoje em dia, não estão preparadas para oferecer esses serviços. Eu, como consumidora, tenho uma certa dificuldade de abrir os sites virtuais de supermercado e escolher o produto que eu quero. Muitas vezes eu não encontro e não sei nem ao certo onde procurar, a entrega é demorada. Precisamos de uma estratégia, né, de preparar essas empresas para a oferta desses serviços, porque isso gera emprego atualmente, né? Não precisa quando acabar. Atualmente, você tem um espaço para crescer a economia justamente na oferta de serviços online. Isso pode ser feito já. Outro setor, né, que é muito forte no nosso estado é o setor de saúde, né? Pernambuco é um polo de saúde, é um polo regional de saúde muito forte, por que não dizer um polo nacional. Só que os consultórios médicos estão fechados. Por que os consultórios médicos estão fechados? Porque eles, atualmente, da forma como eles são pensados, eles são fontes de aglomeração. Então, os consultórios precisam ser reinventados, né? Talvez o Estado possa patrocinar o desenvolvimento de apps, quem sabe a FACEP, né, lançar um edital, né, para buscando um app que viabilize, né, tanto o trabalho de home office para marcação de consulta, como a redução do número de pessoas nas salas de espera. Eu falei desse edital da FACEP, então nem sei se já existe, eu nunca vi, mas de repente pode existir. Como seria esse aplicativo, né, por exemplo? A ideia seria que as pessoas, né, pudessem ser avisadas onde elas estão e do tempo que elas levam para chegar no consultório. Esses aplicativos poderiam ser alimentados ou deveriam ser alimentados constantemente pelo profissional de saúde. Aí se teria uma ideia razoável do tempo da consulta, do tempo que a pessoa levaria da onde está até a sala do médico, e, com isso, você evitaria aglomeração nas salas, né? Ou seja, precisamos de estratégias inteligentes para tratar do problema, né? Eu falei de dois setores que são muito caros para a nossa economia, a questão do entretenimento e a saúde. E as demais indústrias, igualmente importantes para a economia do nosso Estado? O que pode ser feito? Como, por exemplo, alcoquímica, metalmecânica, etc. Precisamos pensar em estratégias específicas que mitiguem as perdas de curto prazo de cada uma dessas empresas. Com criatividade e com apoio da ciência e tecnologia, seremos capazes de desenvolver algoritmos e estratégias de processos que permitam a convivência, né, dessa crise com o mínimo possível de perdas para a sociedade, né? Pense que a gente está num ambiente em que o mundo está em recessão. Então, não se pode pensar que o Brasil ou o estado de Pernambuco vai crescer, né? Mas quanto menos, né, a gente quanto esse não crescimento, né, for poupado, né, melhor para a gente, né? Quanto menor for as taxas de decrescimento, melhor, né? Bom, e como estratégia de médio prazo, né, o que a gente pode pensar?
Nem todos os setores serão atingidos da mesma forma com a crise. De fato, está acontecendo hoje progressos técnicos em vários setores, né? Um deles é o de EAD. Né? O ensino à distância, como mencionou o professor anteriormente, veio para ficar. A nossa universidade, né, o UFPE, está preparando as pós-graduações para fazer o ensino à distância, e esse é o caminho. Né? Compras online, startups, indústrias farmacêuticas, todos esses setores estão crescendo, né, junto com a economia. Né? Eles foram afetados pela crise, mas de uma forma diferente, né? Não foram tão afetados quanto outros setores. Bom, e é exatamente nesse tempo de crise que as empresas vêm buscando soluções para reduzir seus custos. Reformas do Estado precisam ser feitas para redução do risco do investimento e dos custos para o empreendedor. As pessoas que quiserem investir e que puderem investir, que percebam que seu negócio tem como se desenvolver, eles têm que encontrar no nosso Estado um ambiente propício. Temos que criar condições para que essas empresas tenham uma redução de custos de transações e custo de logística. Eu não estou falando aqui de incentivo fiscal. Incentivo fiscal é algo que a gente tentou fazer de várias formas e não conseguiu. Eu estou falando aqui em simplificação de impostos, né? Eu estou dizendo em redução dos custos de pagar o imposto e não redução do imposto. E diminuição da burocracia. Tá? Só para concluir, eu gostaria de frisar aqui, embora o prazo para a superação dessa crise ainda não possa ser previsto, pode durar, né, vários anos, ela virá, ou seja, o fim da crise virá. Precisamos utilizar esse tempo para nos preparar e fazermos as reformas que tornem o Estado mais eficiente e aproveitar a oportunidade para sairmos melhor do que entramos. Como diria o poeta, façamos como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Obrigada. Muito obrigada, professora Tatiane, pela abordagem, né, do ponto de vista da economia. Importante também a gente ter essa visão, né, essa visão temporal, né, do que pode acontecer a médio prazo e a longo prazo. E agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né. Queria passar agora a palavra ao professor Suruagi, do Centro de Informática, né, membro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, para proferir algumas palavras aí na perspectiva da pós-pandemia. Professor, já agradecendo a sua disponibilidade para participar aqui com a gente e também prestigiar a nossa marcha virtual pela ciência, né? Muito obrigada. Obrigado também, Carol, pelo convite, né? Eu até estava rindo aqui comigo mesmo. Ainda bem que eu não peguei o material do professor Silvio Meira, que é professor emérito do nosso departamento, nosso centro, porque foi o que o Anderson falou. Mas muitas coisas realmente são comuns, né? Na verdade, eu peguei também um enfoque, talvez assim, até mais, digamos assim, mais próximo, né? Uma das questões que já foi mencionada aqui é a questão da duração, né, dessa pandemia, né? Porque a gente, de repente, esses desafios, né, para a ciência tem a ver também com o curto prazo, né? O que a gente vai conseguir fazer agora e nos próximos meses, nos próximos anos.
Tem indicações, aí, como foi dito, um ano e meio, várias ondas, né? Na Europa, que está começando a reabrir do lockdown, estão preocupados com a segunda onda ou terceira onda, né? Então, a gente está com essa... Tem que levar isso em consideração, né? Então, uma grande mudança... O que a gente está vivendo hoje, inclusive essa própria marcha que estamos fazendo agora, ou várias reuniões, ou até aulas online, certamente são fruto, como o Anderson colocou aí, da tecnologia foi desenvolvida, agora mais recentemente, né, com o uso da fibra ótica, mas a internet, né, já tem 50 anos, na verdade, né, que foi fruto de pesquisa, né, em redes de computadores e, claro, também todo um outro conjunto de ferramentas de colaboração, né? Mas, obviamente, a gente também tem um problema, que muita gente ainda não tem essa mesma conectividade, né, de banda larga e taxa adequada para a gente ter um melhor serviço, né? Bom, inclusive, eu fazendo menção aí à palestra da Tatiana, quando ela falou do supermercado, eu lembrei, bom, hoje a gente realmente, quando navega no site, é um produto, tem que botar o nome do produto, etc. Você podia ter uma navegação virtual, né? Você entra naquela setor do supermercado, vê os produtos que estão disponíveis para ser entregues, você clica nele, ou vê o preço, etc. Uma experiência de, como a gente chama, realidade aumentada ou realidade virtual, que a gente pudesse estar quase como um ambiente normal, né, para as pessoas, para escolher os produtos, coloca no carrinho e aparece lá dentro do carrinho, né? Então, a experiência até é bem mais próxima que a gente tem. Isso a gente precisa de muito mais banda, né, para todas as pessoas. O outro aspecto também é a questão que tem sido falado desse novo normal, né? Porque às vezes a gente pensa na pandemia imaginando que daqui a 2 meses, 3 meses, a gente vai voltar à normalidade, vai fazer as mesmas coisas que fazia antes, no mesmo esquema. Isso já foi dito, não é bem verdade. Como a gente está um pouco atrasado em relação ao pico da pandemia, a gente pode ver de outros países como estão enfrentando, planejando o que fazer, né? Então, a gente vê notícia que na Itália se espera que tenha ensino remoto pelo menos até janeiro. Nos Estados Unidos, está falando em talvez já começar no outono, né, que é setembro, lá, mas continuando com o aprendizado remoto, mesmo contando também com aulas presenciais, né, alguma coisa meio mista. E um dos grandes problemas que eles têm lá, que no nosso caso a gente tem a casa de estudante é mais para os estudantes carentes, mas para eles é normal que os alunos, mesmo que moram na região metropolitana, vão morar nos dormitórios da universidade, na residência estudantis. E eles não podem oferecer nenhuma garantia de que vão ter condições de oferecer a residências ou não na mesma quantidade, com certeza, né, no outono. Em relação à pesquisa, né, está programada a reabertura dos laboratórios em várias fases. Na verdade, a gente já está vivendo, como hoje, aqui também, né, desse desenvolvimento que a gente viu antes, o Lucas mostrou a impressora 3D na casa dele, mas alguns laboratórios estão sendo frequentados na universidade, pela questão dos equipamentos que têm disponíveis, mas praticamente por quem está desenvolvendo, está nessa ação de pesquisa sobre a Covid-19, né? Depois, isso eles também estão vivendo, planejando uma fase 2 em junho de relaxamento, mas esperando com alguma coisa que dependa, precisa ser iniciada logo, mas pensando em atingir, no máximo, 50% dos laboratórios abertos. E a fase 3, lá para o outono, esperam chegar a 85%, e 100% não tem previsão, né? Por quê? Porque tem que se preocupar com as pessoas, né? Com o bem-estar das pessoas, a saúde, para que não tenham problemas, né? Então, não sei, claro, a gente não vai imaginar que vai fazer a pesquisa vestido com aquelas roupas de laboratório de biotecnologia, né? Mas medidas protetivas a gente tem que ter. Em relação ao próprio ensino, que também é importante, no nosso caso para a universidade, também para a pesquisa, é um novo mundo que a gente vai ter uma nova forma de fazer, porque, sem dúvida, a gente vai ter que usar máscara, vai ter que preocupar com a higienização da sala, mas também se fala em ter distância de 1 metro, 2 metros entre os alunos. Isso significa que as salas de aula que a gente tem vai caber metade ou menos da metade dos alunos que a gente tem hoje, né? Então, possivelmente, a gente vai ter que ser criativo aí, com aulas, talvez,
tem sempre a questão da avaliação, faz avaliação presencial em salas com menos alunos, mas as aulas são presenciais para alguns, remotas para os outros, talvez até em rodízio, para ter sempre um contato com o professor, não sei, a gente tem que criar algumas coisas, né? Mas a grande problema, como também foi dito aqui, quer dizer, a Tatiana estava vendo do ponto de vista da economia do Estado, do país, mas do próprio financiamento da pesquisa, né? Então, a gente, com a recessão, que já está aí, né, vai ter impacto no financiamento público por causa dos impostos, do privado, porque as empresas não vão ter o fôlego. Claro que tem os nichos de quem quer investir até para ter esse diferencial, né? Então, mas vamos sofrer esse impacto, né? Reuniões, quer dizer, uma das coisas que na universidade fazer pesquisa importante é a gente ter essa proximidade, né? Esse contato, essa colaboração, essas conversas, que de certo modo a gente já faz isso, como está fazendo agora nesse período, que a gente está fazendo muitas reuniões virtuais, aliás, até facilita em alguns casos, porque antes precisa ligar para fulano, etc., mas hoje está sendo tão normal, tão corriqueiro, que a gente consegue até, de repente, reunir até mais pessoas, se tiver tempo, né? Porque é tanta coisa que é marcada. O Anderson comentou dos eventos científicos, deu vários exemplos, né? Que estão se reinventando, né? Por enquanto, com essas apresentações assim, como se fosse streaming das apresentações. Mas a gente deve trabalhar, quer dizer, o desafio é também a oportunidade, né? Trabalhar em termos de ter um pouco mais, como eu falei antes, dessa realidade virtual, dessa realidade aumentada, que a gente possa participar de um ambiente de interação. Quer dizer, na verdade, a gente está acostumado, ou nem tanto, né? Eu já estou na área, já passei dos 60, né? Não sou tão hábil assim com videogames, etc. Mas essas coisas de avatares, de presença, quer dizer, bonequinho que representa a gente, não. Eu estou falando de imersão mesmo. A gente se vê como se estivesse próximo um do outro, mas estamos em locais distantes, né? Isso a gente pode trabalhar, quer dizer, isso já existe, a questão é conseguir fazer isso de uma forma mais ampla, né? Que certamente no curto prazo, o médio prazo vai ser necessário, ao longo prazo depende. Se essa questão de pandemia perdurar com esses ciclos, a gente tem que ver. O Anderson comentou também, eu tinha anotado aqui essa questão da divulgação dos resultados, que o modelo tradicional de publicação de artigos é lento, como é que a gente, mas por outro lado tem o desafio de assegurar a qualidade, e certamente tem, como eu falei, né, essa questão é uma oportunidade, né? Tem que inovar, precisamos melhorar essas ferramentas que hoje temos de colaboração, como eu disse, né? Contar mais com telepresença, realidade virtual, né? Que certamente precisa de câmeras, mais câmeras, não basta essa câmerazinha aqui que tem no notebook, no meu caso aqui agora, que está transmitindo, porque tem que ser você inteiro, né? E naquele ambiente, imerso no outro ambiente. E, por outro lado, tem também muita questão de melhoria de segurança. Aquele mesmo exemplo que a professora Tatiana falou, de controlar, saber quando o paciente vai chegar, etc. Isso tem toda uma preocupação sobre a privacidade, né? Quer dizer, os governos estão controlando quem está onde, quem pode sair, etc. Então, a privacidade e confidencialidade de informações é também importante. A gente tem, quer dizer, aqui eu estava lembrando de uma empresa aqui que está no Porto Digital, que ela trabalha, e um dos pontos com essa questão da localização, mas um dos pontos principais é a anonimidade, né? E até lembrando, né, quer dizer, na verdade, um dos pontos também que a gente tem trabalhado e tentado ver como colaborar com essas retomadas, né, justamente centros de pesquisa em, por exemplo, inteligência artificial, que é algo que já está, antes da pandemia, já estava em alta do interesse das empresas aqui de Pernambuco, o Porto Digital, que é também uma atividade econômica muito importante, né? Claro que, como eu disse, temos desafios, temos oportunidades e temos esses riscos, né? De certo modo, desse controle que afeta a nossa privacidade, né? Então, são essas questões que eu tinha preparado aqui e fico à disposição se precisarem mais alguma coisa. Obrigado. Professor Suragi, muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Eu
não sei o que houve, os outros colegas eles acabaram saindo da sala, mas eu ia trazer uma questão importante que, obviamente, né, que a gente sabe a importância desse avanço tecnológico, a facilidade que essa automação ela tem proporcionado à inteligência artificial, mas eu acho que tem uma questão de base aí que o Brasil precisaria enfrentar e talvez esse momento da Covid sensibilize, que é a desigualdade social que o Brasil tem já, mas é a desigualdade em termos de acesso à internet. Nós temos ilhas, né, a determinados bairros onde a internet é muito boa e se você avança mais um pouco, a internet ela não funciona ou o cabo ele não chega lá, né, e geralmente regiões de baixa renda. Eu vi uma vez um documentário que acho que era no bairro do Morumbi. Era uma rua apenas que diferenciava a população de baixa renda, de alta renda, e a internet era muito boa do lado de cá. Então, as pessoas tinham que ir para a rua para poder acessar uma internet boa. Eu acho que é uma questão importante que talvez essa situação de crise possa trazer esse debate maior, né, sobre a questão da não só desigualdade social, como também a desigualdade em termos de acesso à tecnologia, né? E nesse sentido, assim, a gente tem debatido, né, sobre as aulas online, mas a gente entende também que a universidade ela enfrenta, né, pelo menos um terço dos seus estudantes, eles não têm a menor possibilidade de acesso aos equipamentos mínimos para se ter uma educação à distância, né? Então a gente tem que trabalhar nesse problema de base, mas certeza que essa crise veio para aflorar esses problemas que de fato, a Anderson voltou aí, esses problemas que de fato eles são, digamos, de base, né, na nossa sociedade. E aí depois de a gente diminuir essa desigualdade, aí a gente pode pensar em algo assim amplo para todos, né, internet para todos, saúde, educação para todos. E é por isso que a ciência ela é tão importante, né, para identificar esses polos e para contribuir para o avanço e para que toda a população ela tenha esse direito, né? Então foi muito importante trazer esse debate para cá, trazer vocês para dar essa perspectiva, né, em termos de pós-pandemia. Eu queria finalizar nosso encontro de hoje à tarde ressaltando o quão importantes são os nossos jovens cientistas, né? Foi falado de manhã, mas não só os cientistas que estão na universidade, mas os que vão entrar, que estão agora no ensino médio, que estão enfrentando esse isolamento social, a importância deles na entrada na nossa universidade, nossos graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, né? Que estão fazendo toda uma carreira, fazendo com que a ciência sobreviva a tudo isso. Queria agradecer também... pois não, Anderson. Eu queria, antes que você conclua, na sua fala da questão das desigualdades, a gente tem que tratar a desigualdade com um tratamento que tem que ser diferenciado. Eu tive a oportunidade, como você sabe, de atuar na Secretaria de Educação aqui do Estado de Pernambuco, e foram vários projetos que foram colocados naquela época, e um deles era um projeto que levou laptops, computadores, né, para os estudantes, todos os estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, todos eles, durante 2, 3 anos, depois o programa parou por razões alheias até ao próprio governo, mas teve que parar por recurso, mas eram, naquela época, cerca de 100, 150 mil estudantes com acesso a computadores, dos quais mais da metade deles tinha acesso à internet, e a outra metade ia para lugares que tinham Wi-Fi, etc. Se a gente tivesse isso hoje, nós teríamos essas 150 mil famílias com esse acesso. Então, ainda nós, no nosso país, em muitos lugares, para cuidar dessa desigualdade, nós temos que, de fato, tratar diferenciadamente. Hoje, certamente, eu não daria mais computadores, mas daria celulares para esses meninos trabalharem e fazerem, e aqueles já com 3 câmeras, como o Suru Agi disse, para fazer as coisas bem melhor. Então, eu queria dizer que a gente tem que tratar essa coisa diferenciada
de forma diferenciada. Ótimo, professor. Obrigada. Então, também reconhecer e agradecer os técnicos que estão ativamente trabalhando nesse processo, né, principalmente no enfrentamento da Covid. Os laboratórios, eles certamente diminuíram o fluxo de pessoas, mas muitos técnicos, eles continuam dando apoio, né, na nossa universidade. Eu queria fazer esse agradecimento especial ao apoio deles. Queria falar que toda a Universidade Federal de Pernambuco, ela tem atuado como uma unidade nessa situação especial da Covid. E isso só nos mostra assim, o potencial da nossa pesquisa e quão juntos nós poderemos fazer muito mais, né? Vocês acho que receberam a nossa entrada como membro, né, das Nações Unidas. Isso é fundamental, porque a gente pensa num projeto institucional no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa nossa entrada foi fundamental para a gente realmente colocar o FPE num patamar de pesquisa que ela merece, né, que ela tem por onde fazer. E, assim, contar com vocês dois aqui no final, né, do nosso debate. A Tatiana saiu, mas não sei que ela não conseguiu voltar. Foi muito bom, porque a gente conseguiu tratar esse assunto, né, da pós-pandemia, e aí fincar bem a ideia de parceria, né, de todas as áreas, no sentido de promover a sociedade o que de melhor a ciência pode oferecer. Então, assim, eu gostaria de encerrar o nosso encontro de hoje à tarde, né, agradecendo imensamente a vocês, né, vocês três, Tatiane saiu, pela colaboração, dizer que nós estamos com a Agenda Nacional começando agora, né, às 3h, com um debate mediado pelo professor Ildeu Moreira, que é o presidente da SBPC, um grande lutador, né, da ciência. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente numa palestra no Rio de Janeiro, no encontro de pró-reitores, e eu fiquei encantada com a fala dele. E eu acho que o que a gente pode fazer é apoiar esse movimento como a gente tem apoiado, e a UFPE mostrar-se presente. Então, é nesse sentido assim, que eu gostaria de finalizar o nosso encontro, agradecer imensamente aos professores Anderson, professor Suruagi, pela participação. E essa é uma experiência interessante que a gente pode pensar em manter, né? Manter esse debate. Muita gente assistindo, agora à tarde deu muita gente mesmo participando. Esse vídeo vai ser disponibilizado, nós vamos enviar esse BPC. E aí eu acho que colocou os alunos dele tudo para assistir. Foi, Tatiana com certeza. Edivânio também deu um gás aí. Aí a gente... E os meus estavam lá. Qualquer coisa a gente bota os alunos para... Mas acho que foi muito bom, foi uma experiência excelente e a gente consegue, numa linguagem acessível, a gente mostrar o que a universidade tem feito. Muito obrigada novamente ao pessoal da comunicação, foram verdadeiros heróis, assim, toda a parte técnica, dando suporte para que essas falas acontecessem hoje. Nós não tivemos tempo de produzir, de editar, enfim, montar tudo, vocês bem sabem disso, e o pessoal da comunicação realmente fez um trabalho excelente. Então, gostaria de também, novamente, agradecer aos nossos reitores, né, o professor magnífico reitor, professor Alfredo, e nosso vice-reitor, professor Moacir, pelo apoio a esse momento, e a todos os colegas da UFPE que nos prestigiaram. Estou recebendo uma mensagem aqui dizendo que estamos sendo vistos na Suécia. Olha aí, tá vendo? Na Holanda, com certeza, viu? Gente, um grande abraço aí para todo mundo. Obrigada à audiência que esteve aí com a gente. E a gente se encontra em outro momento. E vamos continuar na programação nacional. Tá bom? Obrigado. Tchau, um abraço. Obrigada, Obrigado. Pedro, Luciana, Henrique e a toda a equipe da comunicação.